Você se separou recentemente e tem filhos com seu ex, com sua ex. Você tem pensado dia e noite o que será agora dos meus filhos com essa separação. Sabe, nesse vídeo eu quero aqui dar um ponto de vista sobre essa situação. Portanto, preste bem atenção no que eu vou te falar e tire suas conclusões. Gente, eu sou de ir sempre direto ao ponto, mas nesse vídeo aqui quero dar um recado. Preste muito bem atenção em cada palavra que eu vou falar aqui, para depois vocês não criticarem aquilo que eu não falei. Porque nos últimos vídeos, novos inscritos têm chegado e sabe muito bem, todo mundo entende de primeiro aquilo que está sendo ensinado. A pessoa talvez está numa dependência muito forte, a pessoa está no estágio de não aceitação, e obviamente que a gente não vai criticar, a gente respeita a evolução de cada um. Mas presta atenção para que depois vocês não coloquem palavras na minha boca, palavras que eu não falei, para nós podermos ajudarmos, debatermos, é necessário vocês estarem a par daquilo que foi falado aqui, daquilo que é falado aqui, tá bom? Gente, muitas pessoas me falam o seguinte: Alan, falar é fácil, aquilo que você diz é muito fácil. Agora na prática, eu quero ver, quando você tem filhos, por exemplo. Eu tenho filhos, eu estou desesperado, como é que serão dos nossos filhos agora, com a gente separado? Sabe, gente, realmente é difícil. Eu quero aqui falar de acordo com o olhar do Alan Felipe com 3 anos de idade. Eu quero aqui falar com o olhar do Alan Felipe de 8 anos, de 12 anos, 18 anos de idade. Essa pessoa que vos fala aqui. Sabe, gente, vocês que estão dizendo que não sabem o que fazer porque vocês se separaram e pensam nos filhos, tudo bem. Vocês são pais, vocês estão passando por uma situação difícil, mas eu tenho aqui um recado muito importante para passar para vocês. Primeiramente, eu sou filho de um já falecido ex-servidor público do GDF, Governo do Distrito Federal, e de uma dona de casa. Na minha infância, financeiramente, graças a Deus, tudo correu bem. Meu pai, repito, foi funcionário público, foi um dos pioneiros do Distrito Federal. Minha mãe, maranhense, foi para Brasília tentar a vida, conseguiu. E financeiramente, meu pai nunca deixou faltar nada para nós. Graças a Deus por isso. E esse é um dever, obrigação de todos os pais. Dá o melhor para os seus filhos, dá assistência médica, dá assistência em roupas e comida, enfim. Mas, no lado que as assistências financeiras eram boas, a assistência familiar já não era a mesma coisa. Meu pai e minha mãe se separaram muitas e muitas vezes. A cada 6 meses, 5 meses, 7 meses eles se separavam. E depois de uma semana, 2 semanas, um mês, eles voltavam de novo. E eles voltavam não por causa que eles mudaram. Eles voltavam por causa de alguém chamado Alan Felipe, o Filipinho. Porque eles acreditavam que eu cresceria de uma certa forma triste, depressiva, como muitos pais acham, se eles estivessem separados. Mas quero te falar uma coisa. A realidade foi um pouco diferente. Só para constar, meu pai, ele era alcoólatra. Tinha sérios problemas com o álcool. E ele trouxe uma marca, devido à morte do pai dele, que foi em 1945, numa revolução que houve aqui no Brasil. Ele foi um guerrilheiro e acabou morrendo nessa revolução. E ele viu o pai dele morrendo, E ele levou durante a vida essa sequela. Você sabe muito bem, que nós guardamos, é aquilo que nós guardamos, levamos para a vida e vivemos de acordo com aquilo que nós temos em nosso interior. Não sei se você sabe, mas nós replicamos hoje as nossas experiências de infância. Nós, segundo a ciência, nós temos eternos 7 anos de idade. E foi com 7 anos de idade que meu pai teve uma marca forte na vida dele, que foi a morte do pai dele numa revolução. Por conta disso, se tornou uma pessoa nervosa, impaciente, entrava nos relacionamentos, terminavam. Ele teve 3 filhos num relacionamento, vamos dizer assim, um casamento, eles não eram casados, moravam juntos. Muito tempo depois, meu pai conheceu minha mãe, eles não se casaram, moraram juntos por muito tempo. Só depois, no final da vida deles, que eles foram se casar. Não sei se você já escutou essa história aqui, meu pai e da minha mãe. E por meu pai ser alcoólatra, ser violento, a minha primeira imagem, meu primeiro pensamento, lembrança que eu tenho
é de meu pai estar com a faca na mão, minha mãe está com outra faca também na mão, eu estar no meio, criancinha, 3 anos de idade, chorando, brigando, dizendo não mãe, não pai, para. Essa foi minha primeira lembrança, com 3 anos de idade. Meu pai e minha mãe brigavam constantemente, repito, brigavam, separavam, só que eles sempre voltavam por causa de quem? Por causa de mim. Sei que eles queriam o melhor para mim. Repito, nunca faltou nada dentro de casa, nunca faltou educação, nunca faltou nada disso. Mas o que faltou foi amor, companheirismo, paz e principalmente entendimento e maturidade. Mas mesmo assim meu pai não aceitava que passasse por cima do ego dele, como muito acontece hoje em dia, né? Meu pai tinha aquele jeito autoritário, sistemático, mas só que havia imaturidade e questão de ego, ninguém queria perder. Mas repito, estavam juntos por causa de mim. E como eu falei no começo do vídeo, talvez você não entenda disso, mas nós, seres humanos, adultos, nós somos reflexos daquilo que nós aprendemos quando criança. Quando nós nascemos, nós somos um livro novo, zerado. E todos os dias é escrito algo em nossas vidas, fica marcado no nosso inconsciente. E o que ficou marcado na minha mente foram as brigas, o sangue derramado, né? Os xingamentos, as situações. E o que acontece, gente, é que nós somos espelhos dos nossos pais. Nós tomamos como exemplo aquilo que o nosso pai faz com nossa mãe, aquilo que nossa mãe faz com nosso pai. Nós tomamos de exemplo palavras, nós tomamos de exemplo, né, situações, nós tomamos de exemplo tudo. Nós tomamos de exemplo cada situação que acontece. Talvez você acredite que criança não entende, é muito novo para entender. Mas, segundo a própria ciência, a psicologia, cada coisa que você faz como pai, cada coisa que você faz como mãe, né, isso vai influenciar e vai ficar guardado no inconsciente dessa criança. E o que foi que me influenciou na minha vida, né? Muita briga entre meu pai e minha mãe. Muitas vezes, repito, os dois se estapeavam, os dois se brigavam, jogavam prato, pegava faca, pegava revólver para intimidar. E aquilo foi sendo guardado na minha mente. E você sabe muito bem que criança começa a sentir. Eu, com 4 anos de idade, eu me lembro muito bem que tinha tempos que eu não parava de chorar. Porque quando eu saía de casa, eu ficava com medo. Isso com 4, 5 anos de idade. Devido a essa situação, eu fiquei muito apegado à minha mãe. Muito apegado a ela, porque eu tinha medo do que o meu pai poderia fazer com ela. Eu fiquei muito apegado. Eu chegava na escola, eu chorava bastante. Quantas vezes os diretores, os pedagogos conversaram com meus pais, perguntando se acontecia alguma coisa dentro de casa, eles escondiam, porque eu vivia chorando, mais chorava do que eu estudava. Você acredita que criança não sente? Calma, né? Quantas vezes meu pai me levou ao psicólogo, ao psiquiatra, achando que eu tinha algum problema, mas ele não entendia que o problema era eles dois, era a briga entre eles dois. Né? Ele chegou a bater aquele tal de elétrico na minha cabeça para ver se eu era doido, mas ele não entendia o que realmente acontecia. Às vezes as pessoas elas ficam tão cegas para a realidade e não vê que o problema são eles mesmos, são elas mesmas. Era briga atrás de briga. É muito bem, uma vez que eles brigaram, começou uma briga muito feia e eu fui para a rua, corri no meio da rua de noite. Isso foi em Taguatinga, no Distrito Federal, um lugarzinho chamado M-Norte. Se tiver alguém da M-Norte lá no Itaguatinga, pode colocar aí nos comentários, viu? Foi um dos lugares que eu morei no Distrito Federal. E eu me lembro que eu saí pela quadra da M-Norte e de repente eu vi 2 rapazes no meio da rua. E eles estavam trajados de polícia. Eu, 5 anos de idade. E eu comecei gritando, ajoelhei nos pés de um deles: por favor, ajuda minha mãe tá apanhando. E os 2 caras entraram dentro de casa, pegaram meu pai, pegaram a arma dele, prenderam ele, levaram para a delegacia e no outro dia eu estava solto de novo. Né? Cheio de hematomas, minha mãe também cheia de hematomas. E o que acontece, gente, isso aqui que é perigoso é o seguinte: toda vez que meu pai queria se reaproximar da minha mãe, ele pegava um buquezão de flores, o mais caro, ia lá no centro de Taguatinga, lá, comprava flores, comprava vinho, meu pai comprava uns ursos maior do que eu tenho 1,90 m de altura, né? Meu pai comprou uma vez um urso de 2 metros de altura, gigantesco, né? Para agradar. Mas 10 minutos depois, briga, porrada. E eu virei uma criança completamente fechada por causa disso, por causa dessa violência. Eu virei uma criança completamente
Eu nunca fui de ser violento, mas eu fui fechado. Eu guardava tudo dentro de mim. Saía de casa, entrava no escolar, chorava até chegar na escola, passava o dia chorando, voltava para casa chorando. E uma coisa que eu não queria de forma alguma é que meu pai chegasse. E tem uma coisa que até hoje eu tenho uma certa agonia, é em bater de porta. Quando uma pessoa bate na porta, bater aqui na mesa, aqui, ó. Isso me dá uma tremenda agonia, isso me dá uma certa... Por quê? Porque meu pai, quando batia na minha mãe, quando tinha aquela evolução de briga, quando a minha mãe via que não podia contra o meu pai, ela se trancava no quarto comigo. Ele batia muitas vezes na porta. Isso me dá... Você está no meu consciente, né? Obviamente que já foi pior. Mas isso ainda me dá um certo desconforto. E também bater em portão. Porque meu pai, quando chegava em casa, meu pai tinha um Opala, aquele Opala diplomata, né? Ele chegava em casa, buzinava e depois batia o portão. Eu sabia que ele estava chegando. Outra coisa também que me incomodava muito era quando dava 6 horas da tarde. Dava 6 horas da tarde, eu escutava a buzina do diplomata e escutava batendo no portão. Ainda hoje assim eu tenho, obviamente que eu me tratei, passei por muita coisa, né? Mas ainda a gente tem sempre, fica sempre o resquício. É por isso que eu não gosto que batam na porta. É por isso que eu gosto que antes me liguem para que eu possa atender na porta. E outras mais coisas também que carrego na minha vida, como eu falei, nós somos reflexos da nossa infância. Como por exemplo, eu estava dormindo tranquilo, de repente os dois começavam a brigar, era tiro, era porrada, era tudo. Eu acordava assustado. E meu sono é muito leve mesmo. Muito leve mesmo. Se você cochichar do meu lado, eu acordo, não importa, né? Isso serviu muito na época que eu era policial, né? Quando eu era policial penal, às vezes eu estava de noite no alojamento, de madrugada estava num plantão e tinha mais outros companheiros do meu lado dormindo, né? E alguém batia na grade lá dentro, já achava que era alguma coisa, já acordava, já levantava, já ia, né? Isso me ajudou bastante. Mas isso também atrapalha também. Outra coisa também que eu carrego hoje comigo é, se você for numa palestra, né, e for falar comigo, fale comigo de frente. Porque se você bater no meu ombro, eu sem querer, meu braço, uma vez eu bati sem querer na cara de um rapaz, né, lá em Anápolis. Por quê? Porque meu pai, quando chegava próximo de mim, ele botava a mão aqui em mim assim, meu filho, eu já ficava com medo, né? E eu tentava assim tirar, e hoje ainda continua assim, claro, obviamente com menos teor. Mas uma certa vez o rapaz triscou, Alan, triscou assim no meu ombro assim, eu sem querer. Meus amigos falam que é nervo de cavalo. Mas tudo proveniente a isso. Uma situação que aconteceu na minha infância. É necessário a gente tomar cuidado com esse negócio de vai e volta por causa de filho. Sabe? E quando foi a gota d'água? A gota d'água foi o seguinte, quando meu pai e minha mãe se separaram mais uma vez, e dessa vez foi uma vez maior. Eles ficaram separados durante 1 ano e meio. Isso foi em 1994, 95, por aí. Eu lembro que eu estava jogando videogame na sala. Meu pai e minha mãe brigaram. Meu pai saiu de casa, foi pro bar. E geralmente depois que eles dois brigaram, minha mãe ficava falando, ficava gritando, né? Só que dessa vez eu não ouvi. E eu me lembro que eu peguei, deixei o controle no chão e fui até o quarto do meu pai e da minha mãe. Quando eu abri a porta, eu até um pouco forte, eu seguro para não chorar, porque é uma coisa muito forte mesmo. Quando eu entro quando eu abro a porta, minha mãe estava em cima da cama com uma corda pendurada no pescoço. Pendurada mesmo. Ela pegou a corda, uma corda de rede, e amarrou no ventilador de teto, aquele ventilador robusto, que tem lustre. E ficou pendurada. Eu vi ela rodando. Minha mãe tá viva, graças a Deus. E eu chamei o vizinho, o que aconteceu? O lustre não conseguia segurar ela. Minha mãe é um pouquinho gordinha, pesada. E acabou rompendo. E aquela foi uma das cenas mais fortes da minha vida, sabe? E foi a partir daquele dia que minha mãe tomou a decisão. Ela entendeu o seguinte. Não, meu filho. Eu não quero mais voltar com ninguém por causa de você. Eu continuo sendo mãe. E naquele momento foi uma conversa plena dos dois. Olha, não dá mais, cada um pro seu canto. E os dois aceitaram de boa. Ele foi morar no apartamento dele, ela foi morar comigo. Foi pagando pensão, enfim. Mas ainda teve os seus... Depois de um ano e pouco, eles voltaram de novo. Minha mãe engravidou do meu irmão Alf, né? Hoje ele tem quase 30 anos, né? O Alf nasceu, eu tinha 8 anos de idade. E
eles continuaram voltando, não é por causa de mim, por causa do Aleph. O Aleph nasceu, enfim. Aí no outro ano foi a Giovana, voltar a viver. Até que um dia eles tiveram a ideia de se mudar para cá, para o Maranhão. Minha mãe, repito, é maranhense. Né? E ele falava o seguinte: por amor eu faço tudo, mas esse amor aí é meio louco, né? Meio doentio. E ele falou o seguinte: olha, se você se mudar para o Maranhão, se você quer se mudar para o Maranhão, então eu falo o seguinte: a gente volta, eu vou para o Maranhão, eu vou com você. E assim foi. Mas chegando aqui foi do mesmo jeito, eles se separaram de novo. E assim foi. E quando chegou aqui no Maranhão, se separaram definitivo. Foram voltar. Já eu era adulto, já com 22 anos, próximo, já meu pai morrer, né, meu pai faleceu em 2011, né, vítima de câncer. Só que, como eu falei já várias vezes, nós somos reflexos da nossa infância. E devido àquela coisa, né, que eu carregava dentro de mim, foi o que aconteceu. Eu comecei a fumar. É tanto que eu peço para você, meu querido, minha querida, você que fuma, jamais fume na frente dos seus filhos. Eu sei que é um vício, sim. Eu tive esse vício de nicotina durante 10 anos. Eu fumei dos meus quase 12 anos até meus 22 anos de idade. E quando você fuma na frente de uma criança, né, ela vai ter curiosidade. Quem nunca pegou uma bituquinha de cigarro quando era criança e, né? Porque criança é curiosa. Por isso eu te peço, não fume na frente dos seus filhos, de forma alguma. Não use nenhum tipo de droga, seja lícita e ilícita, na frente dos seus filhos. Vai por mim, você vai me agradecer depois. O que aconteceu foi isso, eu comecei a fumar com 11 anos de idade. E eu encontrei o cigarro, né? Eu sabia que dentro de mim alguma coisa, alguma pressão, algum negócio. Com 11 anos de idade, comecei a fumar, comecei a fugir de casa, conheci o heavy metal, deixei o cabelo crescer, tive aquela adolescência doida, louca. Obviamente que eu nunca usei droga ilícita. Isso eu tinha na minha cabeça, né? Que aquilo faria mal. Mas também cigarro também fez muito mal também. Até que com 18 anos, meu pai e minha mãe falaram que queria voltar. E aquilo me desabou. Eu fiquei um ano trancado dentro de casa. Eles não voltaram. Minha mãe chegava na casa que eu morava, ia viver, tal, passava uns 2 dias, porque ela mora no interior, mora longe, né? Ia resolver as coisas aqui na cidade e voltava para lá de novo, para a chácara. E no dia que a minha mãe falou o seguinte: eu acho que eu venho morar aqui de novo, eu caí na depressão. Eu tinha um cabelo gigantesco, grande, que eu era metaleiro mesmo, bruto. Eu arranquei de um por um. Fiquei quase careca. E sabe, gente, tudo isso foi proveniente das coisas que aconteceram na minha infância. Tive problemas de ansiedade generalizada muito grave. Claro, obviamente eu sou tratado, eu sou curado, eu venci tudo isso. Mas nesse vídeo eu quero te dizer a importância de você parar de ficar voltando simplesmente porque você tem uma dependência do teu ex e você usa isso no filho. Não estou te criticando, mas entenda. Voltar por voltar não vai te levar a nada. Quando você se separa sentimentalmente. Você não deixa de ser pai, você não deixa de ser mãe. Quem falou isso, eu escutei de uma pessoa, um delegado. Uma vez, meu pai e minha mãe brigaram, eles foram para a delegacia. Eu escutei de um delegado uma vez, delegacia de Taguatinga. Não me lembro qual é a seção, não me lembro qual é o distrito. Mas fica ali próximo onde era, eu sei que é de Brasília, fica próximo ali onde era o Taguacenter, o antigo Taguacenter, né? Uma rodoviáriazinha. E naquela situação toda, né? O delegado perguntou: por que vocês estão juntos aí? Vocês brigam tanto? Ele falou o seguinte: eles falaram o seguinte, na verdade, né? Nós voltamos por causa da criança. Aí o delegado falou: não, vocês estão destruindo essa criança. Vocês separados, estão separados sentimentalmente, emocionalmente. Mas vocês separados não deixam de ser pai, não deixam de ser mãe. As obrigações continuam para ambos os dois. Sentimentalmente vocês estão separados, mas a obrigação continua. Isso eu guardo comigo até hoje. E é o que eu passo para você hoje. Vocês separados estão separados sentimentalmente. Espero que um dia vocês voltem para ter essa família maravilhosa novamente. Mas a obrigação de pai e de mãe continua. E para que a gente possa realmente fechar esse vídeo, você precisa a partir de hoje se analisar. Eu sei que você está sofrendo, você quer sua família de volta, né? Muitas pessoas elas têm um amor pela família, querem, são preocupadas com os filhos, mas se você é realmente preocupado com seus filhos, eu quero que você responda essas seguintes perguntas aqui agora. Será que a atitude de vocês tem mais ajudado ou atrapalhado na evolução, o desenvolvimento do seu filho? Será que essa atitude de vocês, né, de briga, né, tem mais ajudado no comportamento dele? Como é que está o seu filho? Tem muitas pessoas que falam o seguinte: Alan, mas meu filho pergunta sempre pelo pai. Sim,
é complicado. Mas será que só por causa que a criança pergunta sempre pelo pai, pela mãe, é obrigado vocês voltarem só por voltar? Eu conheço muitas pessoas que também passam pela situação de ter os pais, que tiveram os pais que voltaram só por voltar e hoje são infelizes. Por quê? Porque não viram verdade na vida dos pais e hoje acreditam também que não serão verdadeiros em seus relacionamentos. Tudo isso, gente, que vocês fazem, tudo aquilo que nós fazemos, isso acarreta no subconsciente, no inconsciente de uma criança. Portanto, antes de você apenas pensar no sentimental, pense na evolução. Esse momento agora, como eu sempre falo, é um momento de conserto. Essa separação, ela veio para definir vocês dois. O que vocês precisam melhorar, o que vocês precisam tirar da vida de vocês, o que vocês precisam aprender, o que vocês precisam ver na realidade, para que vocês realmente possam ter uma família feliz. Não importa se você é casado, se você tem filho e não foi casado. Essa situação que está acontecendo com vocês agora é justamente para que vocês não façam com seus filhos igual meus pais fizeram comigo. Entenda isso. Porque graças a Deus, repito, eu tive um apoio, eu busquei ajuda. Né? Quando eu vi eu dentro do quarto, passando um ano, eu com o cabelo cortado, eu preciso sair dessa. Eu preciso sair dessa. Com 18, 19 anos, eu preciso sair dessa. E saí, graças a Deus. Ainda hoje eu tenho ainda algumas coisinhas ainda guardadas em mim e a gente vai vivendo e vai curando. Mas, gente, é necessário analisar muito além do emocional, muito além da dependência. Sabe? É sofrimento você perder alguém que você ama? É. Mas você precisa analisar o todo. Será que nosso comportamento fará bem para o nosso filho? Como essa menina vai se desenvolver? Se você acha, menino novinho, 2 anos, não entende nada, isso é loucura sua. É um livro branco de papéis que estão sendo escritos todos os dias. E grande parte dessas páginas desse livro são do comportamento dos pais. Não só de dar pensão, não só de beijar, não só de levar para o parque no final de semana, mas se a conduta entre o pai e a mãe, e se vocês estão separados, é para que vocês melhorem. Adultos enfurecidos, loucos, sem serem felizes, em depressão, que se matam, porque lá atrás houve esse negócio de voltar por causa de filho. Não faça isso. Tudo que é verdadeiro permanece, o que é falso não permanece nunca. Então preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Analise, veja, você não deixe de ser pai, pague sua pensão, ame seu filho, cuide do seu filho. Separadamente, sentimentalmente vocês estão, mas continua sendo pai, sendo mãe. Ore, busque, caso você ore, enfim, né, eu estou falando para inúmeras religiões. Ore, medite, melhore, busque, entenda que tudo é consequência, tudo é resultado. Você não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe. É uma separação, que eu espero que seja temporária. E nesse tempo, aprenda. Leve isso que eu falei em consideração. Eu falei com o olhar de filho, que passou por muita coisa. Eu poderia falar muito mais, só que o vídeo já está muito grande. Mas eu espero que você tenha entendido. Pergunte-se, será que essa separação não veio para ajudar o nosso desenvolvimento, para que essa criança não cresça e vire um adulto completamente destruído, sobrecarregado por causa de nossas atitudes? Pense além do sentimental e você será abençoado. É isso que eu tinha para falar. Um grande abraço.